Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste momento, para iniciar esse trabalho nesta noite, quero convidar aqui, na verdade é um trio, o Eliseu, a Elisa e a Elisandra. Vai cantar 2 hinos e depois nós vamos para a leitura da palavra. Hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me
adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Nesse momento eu quero convidar vocês para nós meditar um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 103. Apenas 3 versículos. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Meus queridos, diante desse texto em que lemos, gostaria de dar um testemunho que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Eu já contei na igreja parte desse testemunho, e até não dá para contar ele todo, porque é muita coisa, mas eu quero contar nessa noite uma parte do que aconteceu. Eu nasci no dia 28 de maio de 52. E com os 13 anos de idade, contraí uma doença do barbeiro, que se intitula chaga. E essa chaga me acompanhou por muitos anos. Eu me casei no dia 5 de outubro de 74 e continuei doente. Tratei em Goiânia, em Uruaçu, fiz vários tratamentos, mas aí ficou um médico cuidando de mim. O nome dele é Dr. Oswaldo Barroso. Ele ainda existe na cidade de Uruaçu, de Goiás. Um médico muito bom, cardiologista. Só que, em 97, eu tive que mudar para Planaltina. Nós chegamos em Planaltina, no Arapuanga, dia 9 de novembro de 97, às 18 horas, nunca esqueço, às 18 horas. E dia 1º de julho de 97, recebemos um ponto de pregação bem próximo à nossa casa. E por eu não ter dinheiro suficiente para fazer um tratamento, e nem tampouco tinha um plano de saúde, também não tinha convênio, a doença foi se agravando. E falando da igreja, a igreja, eu quero mostrar nessa noite essa foto.
que é parte de um conjunto dessa igreja a qual eu estou falando. E aqui eu estava muito mal, dirigindo a igreja, mas muito mal. E a doença foi agravando, e numa certa noite, já de madrugada, acordei um pouco assustado, porque eu sonhei que eu havia morrido, eu via o meu corpo dentro do caixão, a uns 3 metros de mim, e via minha família em volta do caixão, chorando, me velando naquele caixão. Só que eu olhava e me via dentro do caixão, deitado dentro do caixão, mas eu olhava para mim, vendo o meu corpo físico em pé aqui. E falei, mas que negócio é esse? Não estou entendendo. Eu estou morto no caixão e ao mesmo tempo eu estou aqui, em pé, vivo. E eu acordei. Falei para minha esposa, falei para minhas filhas, porque nós temos 4 filhas. Nós temos 3 netos. E naquela época nós tínhamos só 2 netas, não tinha ainda o outro neto. E aí eu conversando com a família, eles disseram para mim, não é porque você está doente, você fica preocupado. Tudo bem, passou. Depois eu acordei com a voz muito áspera no meu ouvido, que dizia assim, você vai morrer no dia 24 de abril de 1999. Quando a palavra diz 99, falou muito forte, eu acordei. E eu fiquei um pouco preocupado e falei para minha esposa, eu vou voltar lá no meu médico, lá no Uruaçu, e eu vou fazer um check-up no Dr. Oswaldo. E nessa época eu tinha um vice chamado Emiliano, era presbítero da igreja. Eu convidei ele para ir comigo na viagem. Chamei também um membro da igreja, o Elias. E nós saímos de madrugada, numa sexta-feira, e nós fomos para Nova Iguaçu de Goiás. A minha intenção é de procurar o médico na segunda-feira. Só que chegando ali, eu encontrei o mesmo médico que atende na cidade de Nova Iguaçu e contei para ele que eu precisava fazer um check-up e disse para ele, doutor Oswaldo, eu vou pegar uma guia na prefeitura e segunda-feira eu preciso fazer um check-up lá no seu hospital. E como a gente tem muita intimidade, ele é meu amigo, ele disse, você não precisa de pegar nenhuma guia, basta você chegar no hospital e avisar para a secretária, e aí nós vamos fazer o tratamento. E nós ficamos na cidade até domingo. Domingo de manhã, convidei os 2 companheiros para ir até a cidade de Alto Horizonte de Goiás. Chegamos ali na escola bíblica dominical, o pastor daquela igreja, já falecido agora, mas era o pastor Damasceno. E ele passou a revista da escola dominical para o presbítero que estava comigo, trazer uma palavra, e hoje o presbítero é um pastor que dirige uma igreja lá no Arapuanga, pastor Emiliano, é uma testemunha viva, estava comigo. Só que da minha esquerda tinha uma irmã e ela falava em mistério o tempo todo. E eu pensei comigo, quando eu congreguei nesta igreja, não tinha essa irmã, é novata. Pensei que era uma pessoa novata. Só que o pastor Damasceno, ao terminar a escola, virou para a igreja
e disse, eu conversando com o pastor Divino, fiquei admirado porque a gente vai daqui para a capital para fazer tratamento e ele vem da capital para o interior. Disse que vai fazer um check-up lá no hospital de Uruaçu, Hospital São Vicente de Paulo. Mas Deus me faz saber agora, ele não veio aqui por acaso. Deus tem algo a fazer na vida deste homem na manhã desse dia. E disse para mim, o senhor quer vir à frente receber a oração? Irmãos, quando ele falou assim, eu levantei do banco e caminhei para o lado do altar, e lembrei que no dia 28 de março de 80, eu me ajoelhei diante daquele altar, levantei as minhas duas mãos, aceitando Jesus como meu Salvador. E eu pensei só comigo, foi aqui que eu aceitei Jesus, no dia 28 de março. Isso era dia 20 de agosto de 2000. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar hoje. Porque Deus já começou a usar o pastor dizendo que Ele tem algo a fazer na minha vida. Só que quando eu ajoelhei, essa irmã que estava da minha esquerda, que ela sentava, ela ajoelhava, ela se levantava, ela falando em mistério com Deus o tempo todo, ela levantou e veio na minha direção e colocou a sua mão direita no meu ombro esquerdo. Todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu me emociono. E Deus usou ela da seguinte forma: meu servo, foi eu que te trouxe aqui na manhã desse dia, e eu estou te entregando um coração novo, porque eu tenho uma grande obra contigo naquele lugar. Ela voltou para o lugar dela, e eu levantei daquela oração, chorando. E quando o pastor ia terminar a escola, ela disse, pastor Damasceno, me dá mais um minuto que eu preciso falar com a igreja e falar também com esse irmão. Ele passou o microfone, ela disse, não precisa microfone. Eu só quero dizer para este irmão que eu não conheço ele e eu sei que ele não me conhece porque é a primeira vez que eu o vejo. E eu quero dizer para a igreja que quando esse irmão entrou na porta da igreja, eu vi um ser de branco que caminhava do seu lado, e na mão do ser de branco tinha uma bandeja. Dentro da bandeja, no centro da bandeja tinha um coração. Em volta da bandeja tinha bisturi, parece que era um médico que ia fazer uma cirurgia. E Deus mandou dizer para ele que ele está curado em nome de Jesus. Ela disse, eu já fui uma prostituta, mas eu aceitei Jesus porque eu era aidética. Jesus me curou da AIDS. Contraí um câncer. Jesus me curou do câncer. Tive trombose. Jesus me curou da trombose. E eu ando no Brasil todo, para onde Deus me mandar, eu vou fazendo a obra de Deus. E eu quero dizer para o senhor, irmão, que o senhor pode ir amanhã para o médico, que o pastor acabou de dizer que o senhor veio fazer um tratamento aqui no Uruaçu, o senhor pode ir para constatar que o senhor está curado, em nome de Jesus. E no outro dia, na segunda-feira, eu convidei meus companheiros, o pastor Emiliano e o Elias, que comigo estava, e nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, eu falei para a secretária, conforme o médico havia me dito. Ela foi lá no consultório e avisou para o doutor Oswaldo que eu havia chegado.
ele mandou eu entrar. Cheguei ali, ele me atendeu e passou os exames, chamou uma enfermeira e disse: olha, esse é meu irmãozinho, estou falando com as palavras dele. Vai fazer esses exames aqui que eu estou passando para ele fazer, vocês vão fazer o exame dele, ele não vai pagar um centavo. E se não tiver como fazer esse último exame aqui, você manda ele para a Clínica Nina e o hospital vai assumir também o exame. Certo é que eu fiquei o dia todo fazendo exame, fui na Clínica Nina, fiz o exame que ele mandou fazer. E, para a glória de Deus, quando pegou o resultado, deu tudo negativo. Tudo negativo. Eu voltei para minha casa, continuei dirigindo a igreja. E eu comecei com a minha esposa a fazer missões naquela época. Até então não tinha viajado para fazer missões. E Deus tocou no nosso coração para nós ir na cidade de Bom Jesus do Piauí. E nós fomos para o Bom Jesus do Piauí. Lá eu dei o testemunho na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na igreja do pastor João França, meu amigo. De lá nós fomos para uma cidade, abaixo de Bom Jesus, cidade chamada Currais. De lá nós fomos para uma fazenda. Chegando na fazenda, quando foi uma manhã chuvosa, eu estava lendo a Bíblia, quando chegou na porta da fazenda, 2 carros, uma Blaze e também uma caminhonete cheia de pastores e presbíteros e missionários e missionárias que estava fazendo missão no estado do Piauí. E eles pararam ali, pediu para fazer um café, porque estava muito frio, chovendo. E enquanto a irmã daquela fazenda estava fazendo o café, o pastor Francisco, que era o pastor presidente, que estava naquela caravana, disse: irmã Rosa, manda buscar lá no carro um violão e começa a cantar um hino com a outra missionária. E eu nunca esqueci. Elas cantou aquele hino missionário. Enquanto ela estava louvando, uma das missionárias veio na minha direção. Eu estava com a Bíblia nessa posição, no peito. E ela chegou na minha frente, estendeu o dedo para mim, e Deus usou ela dizendo: meu servo, eu fechei a tua sepultura, porque ainda tem uma grande obra contigo naquele lugar. Meus irmãos, por que eu estou dando esse testemunho hoje? E muitas vezes a gente recebe de Deus e a gente se cala. E Deus me deu a oportunidade de ir no Rio de Janeiro. Fui com um amigo meu numa igreja, dei o testemunho, porque eu prometi para Deus que por onde eu passasse eu ia dar esse testemunho. Depois fizemos também uma viagem no Macapá. Tive a oportunidade de conhecer a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a sede do estado de Macapá. Tive a oportunidade desse testemunho. Descemos para uma cidade chamada Calçuene. Lá em Calçuene, tive a oportunidade de ir numa rádio. Eu dei o testemunho lá 3h da tarde, naquela rádio. E o pastor de outro ministério me convidou para ir à igreja à noite. Eu fui na igreja e dei o testemunho. Depois eu voltei, nós voltamos para Amapá, que tem o estado, tem uma cidade, tem Macapá, que é a capital, e Calçuene já fica quase na divisa de Guiana Francesa. E tive a oportunidade de dar esse testemunho também lá na Bahia, numa cidade chamada Iaúmas.
tive a oportunidade de dar esse testemunho lá no estado do Pará. E eu estava pensando esta semana, eu preciso gravar esse testemunho. Na verdade, é só uma parte do testemunho. Porque quando Pedro e João estavam entrando para a oração, lá na porta chamada Formosa, tinha um paralítico, e ele estava ali pedindo esmola. Pedro e João olhou para ele e disse: olha para nós. Aquele paralítico olhou para Pedro e João pensando em receber alguma coisa da mão deles. E Pedro, voltando para ele, disse: nós não temos prata e ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele paralítico, ele se levantou, os seus artérios se firmaram, e ele entrou no templo, glorificando e saltando de alegria. E muitas vezes a gente recebe muito de Deus e a gente guarda só para a gente. Por que eu estou contando parte desse testemunho nesta noite? Talvez eu possa ajudar algumas pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. E se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo com alguma enfermidade, eu sou testemunha viva, porque eu sou um milagre nas mãos de Deus. Então, basta crer. Foi isso que Jesus falou para as irmãs de Lázaro. Se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, como que o senhor pode afirmar que o senhor foi curado da chaga? Porque em todos os exames que eu faço, não constata mais a chaga. E a maior prova que Jesus me curou, porque dia 20 de agosto, próximo agora de 2020, vai fazer 20 anos que isso aconteceu. Isso é prova do que eu estou aqui com vida, agradecido a Deus, porque eu fui curado. Ah, mas o senhor já fez 3 cirurgias depois que o senhor está aqui na instância 3? Sim, fiz 3 cirurgias. Inclusive, em 2014, eu fiz uma cirurgia muito pesada. 2 pontes de safena, 2 mamárias, uma coronária. Mas não tem nada a ver com o coração. Inclusive, o médico me pediu 21 exames. E quando eu fiz o último exame, ele disse: o seu coração está intacto. O seu problema é só veia entupida. O seu coração não tem lesão. O seu coração não tem chaga. E esse médico, ele trabalha aqui em Brasília, no HFA. O nome dele é Dr. Guilherme, que falou essas palavras para mim. Então, eu estou falando isso com convicção, que eu fui curado da chaga. E daqui para frente, me resta só agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Eu gosto de brincar com a igreja de vez em quando. É só o caixote que é velho. Mas o conteúdo, coração, ainda vai fazer 20 anos. Eu tenho 67 anos de idade, mas meu coração só tem 20 anos, porque Deus trocou o meu coração. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Jesus, mas alegria é para nós. E nessa noite eu quero aqui convidar para louvar a Deus com mais um hino de agradecimento a Deus. O Eliseu, a Lisandra e a Elisa.
Meus queridos, eu tenho muito mais, testemunha muito mais, mas eu vou encerrando por aqui. Em outra oportunidade, eu posso falar mais desse testemunho. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Vamos ouvir. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Eu quero neste momento agradecer a Deus, orando. Pai querido, nesta hora eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui na tua casa, contando parte deste testemunho. Porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. E eu só tenho palavra de gratidão ao Senhor, que me curou, que me sarou, que me pôs de pé, e que me deu saúde. O que eu viver daqui para frente é lucro. Eu sempre gosto de dizer, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje para todos sempre. Amém.